Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro Experiência e Conhecimento, livro do James Schwartz, tratando de vários temas acerca do Vedanta, de vários graus de profundidade, uma compilação de e-mails que ele recebeu e que foram respondidos. Então, ele selecionou os que ele achou os mais relevantes de acordo com tópicos. Aqui, nós paramos, né? Nós paramos na frase, né? É o capítulo 4, amor. Nós paramos uma troca de e-mails entre ele e uma mulher que perdeu o marido, e ela, de alguma forma, está tentando usar esse instrumento do Vedanta nessa situação. Então, nosso próximo tópico é esse aqui. Considere a experiência como um presente. Bom, por que ele fala isso? Considere a experiência como um presente. Às vezes a gente vê isso em nível espiritual, mas a experiência às vezes é tão ruim que a gente fica imaginando como é que a gente pode aprender alguma coisa de uma porcaria tão grande, né? Vamos ser sinceros. Parece que é preciso uma dose certa de masoquismo. Mas não é isso. Ó. De acordo com o Vedanta, através do estudo minucioso da nossa experiência, a gente descobre na própria experiência, no decurso da experiência, aquilo que não é uma experiência. E sim, é a base de qualquer experiência. É aquilo que não precisa da experiência, né? Embora toda experiência seja completamente dependente disso, estamos falando do ser, consciência, existência. Então, quando ele diz considere a experiência como presente, considere a experiência como uma oportunidade para que a experiência seja compreendida, seja analisada segundo a ótica do Vedanta. Né? Vamos ver o que ele usa aqui. Se ele usa isso, ou se ele usa no termo que a gente encontra na literatura espiritual em comum, que é um termo em uso que eu nunca apreciei, né? Porque é muito fácil a gente falar para você considerar como presente coisas agradáveis, mas dizer como presente uma coisa ruim, aí fica complicado. É que nem aquela coisa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você é, tem um problema na sua perna, se você perder um parente, se o mundo acabar e cair um meteorito na sua loja e você disser tudo bem, então eu vou acreditar em você. Mas se essas coisas ocorrem e você já não consegue falar tudo bem, é porque essa abordagem do tudo bem não está ajudando. Então a gente tem que procurar uma outra, temos que procurar uma outra, de modo que ela se configure um instrumento que possa ser usado por você numa determinada situação. Então, uma outra abordagem. Vamos ver o que ele fala. Ele vai fazer uma analogia. Outra opção seria aceitar isso, né, a perda do marido, como se fosse uma deficiência física, que não pode ser curada, mas apenas aceita. Viu? Por isso que eu gosto do James. Ele é sincero. É uma deficiência, você pode aceitá-la, né? Mas dizer que a pessoa que vive com a deficiência está numa situação fisicamente onde está tudo bem, claro que não está, né? Então, nessa hora é que a pessoa tem a chance de garimpar, né, nessa confusão, nessa poeira da invalidez, alguma coisa que se preza realmente naquilo. Né? E se o foco da pessoa ficar na invalidez, qual é a consequência? A consequência é que isso aí perturbe a mente da pessoa. Então, ela tem que olhar um pouco para além disso. A gente usa esse termo, para além
para descobrir que isso, no fundo, é a própria experiência. Então, siga vivendo, né? Siga vivendo, toque sua vida para frente. Aí ele diz: isso tudo que passa por você é apenas um sentimento, uma sensação que vem e vai, vivenciada em vários graus, ou seja, depende de você. Você vai experimentar isso de vários graus, dependendo de você. E ela não é real e não está sujeita ao controle do ego. Aqui a gente tem uma dobradinha clássica do Vedanta, que acaba situando o ego como uma entidade mais funcional. Primeiro, que não é real, ou seja, não tem existência própria. Se não tem existência própria, o estudante já pergunta, mas afinal de contas, o que é que tem existência própria? E a outra é que não está sujeito ao controle do ego. Bem compreendida, essa frase ela dá um alívio muito grande para o ego, porque o ego ele vive escravizado pelas suas expectativas. Todo mundo sabe o efeito devastador das expectativas no ego. Todo mundo conhece isso. Tá? Então, a única saída nesse caso é tomar essa experiência como presente de Deus e não se preocupar com isso. Isso aqui é aquela saída mais habitual que a gente encontra nos livros espiritualistas. Agora, o James, como é um professor de Advaita Vedanta, ele vai dar um contorno ao que ele falou, né? Ele vai definir melhor. Será quase impossível se livrar dessa condição onde há um profundo sentimento de perda se você estiver procurando por uma solução externa. Aqui começa o Advaita Vedanta. Você quer fazer algo sem perceber que é o fazedor aí, esse tal de ego, quem está criando essa condição. Que condição? A condição de que eu tenho que fazer algo diante dessa situação. Talvez isso tenha se tornado a sua história, a sua identidade, o seu apego, a sua referência. E mesmo não sendo particularmente agradável, tornou-se confortável. Confortável no sentido de que dá uma referência a ela, né? E pode estar lhe dando um certo tipo de satisfação perversa. Por quê? Porque é uma identidade em cima de um estado que não é agradável. Muitas pessoas vivem assim. Eu mesmo já passei décadas da minha vida vivendo assim, com referências que não eram psiquicamente agradáveis. No entanto, eram referências que eu conhecia, né? Isso me lembra uma vez que o James contou no livro que ele foi visitar um amigo cuja casa era muito bagunçada, né? Aí o James entrou na casa dele e perguntou para ele, disse: poxa, meu amigo, como é que você consegue viver nessa pocilga? Aí o amigo dele disse assim: alto lá, James. Isso aqui é uma merda, mas é minha. Ou seja, deixa eu no meu chiqueirinho, né, porque eu conheço ele. Muitos egos ficam assim até o fim da vida, né, sem conseguir ver que talvez com um pouco de esforço esse tipo de identificação vai embora, né? Muitos casais permanecem nessas identificações perversas, não é mesmo? Então, ele está chamando atenção aqui para uma coisa muito importante, que o Jiva ele tem uma habilidade realmente assustadora de se identificar com qualquer coisa. Qualquer coisa ele vai buscar uma referência de identidade, nem que seja uma sensação desagradável. É a partir dali que a gente entende esses pares patológicos da psicologia, né? O torturador e o torturado, o masoquista e o sádico. São identidades, uma apoia o outro. Essa é a monta de identificações que o ego consegue fazer na vida. Então, se você tentar substituir uma dessas identificações que são voláteis por outras da manifestação que são voláteis também, você nunca vai ter fim. Você nunca vai chegar em algo que consiga definir você satisfatoriamente. Sempre vai ter uma dúvida, né? Na maior parte das vezes, essa dúvida ela vai estar sendo causada por uma dor, por um sofrimento. Ou mais aparente de se ver, mais fácil de se ver, ou subliminar. Então, agora, o James ele inverte totalmente o ensino comum da espiritualidade, e aí sim, aí nessa próxima frase, ele transforma essa questão
num começo de autoconhecimento verdadeiro. Pergunte a si mesma quem eu seria sem a ideia de que eu tenho um transtorno de despersonalização. Agora sim, agora ele está indo na identidade provisória da pessoa e está dizendo quem você seria se isso não tivesse aqui? Lembra muito Byron Katie quando estava no hospício e num lampejo inexplicável desses de lucidez, ela perguntou a ela mesma: quem seria eu sem esses pensamentos miseráveis que me fizeram parar aqui nesse hospício? Aí veio uma resposta: eu seria feliz. A partir dali começou a base do trabalho dela, chamado The Work, o trabalho. E o James ele tem uma opinião sobre isso. Ele não vai no ponto mesmo, né, porque o ponto seria negar o fazedor, coisa que a Byron Katie não faz. Mas é uma referência muito útil que a Byron Katie fez para sativizar a mente. E ela tem usado com sucesso isso. Ou seja, ela está investigando quem seria eu sem essa carga de identificações que eu estou apresentando. Será que eu consigo me imaginar o que eu seria? Para muitas pessoas, a coisa fica clara. O que mostra para elas o quê? E o que está obstaculizando elas? Provavelmente é uma criação que elas fizeram sobre elas mesmas. Bom, então o que a gente estava falando? A gente estava dizendo que o James ele está procurando fazer com que essa mulher olhe para a principal identidade que ela está fomentando há algum tempo, que é uma identidade de perda. Ele detectou isso nela, né? E essa identidade de perda pode ser o começo, né, de realmente essa pessoa entender que ela não é essa identidade. Pode ser algo que, devidamente investigado, conduz essa mulher à verdadeira identidade dela, né? Sem menosprezar a perda dela nem nada, mas pode ajudar ela a compreender que ela é a realidade onde essa sensação de perda está ocorrendo. Muitas pessoas fazem essa mudança de identidade no momento de muita dor, né? Ela ocorre devido à impossibilidade da pessoa de se livrar daquela situação, então ela acaba indo por uma visão realmente radical, porque essa transferência de identidade para algo imaterial, indefinível, atemporal, adimensional, é realmente o movimento mais radical, né, que um ser humano pode fazer na vida, quando ele vê que ele não é um ser humano em si. Foi a questão que Heidegger levantou quando ele começou a investigar a existência. Ele disse que quando o ser humano começa a se fazer a pergunta do que é a existência, ele está diante da pergunta mais selvagem possível, que ela vai destruir todas as outras perguntas. E é isso mesmo. Então ele está tentando aproveitar isso, de modo que a mulher consiga, né, se estabilizar no que ela é. Agora, se ela vai aproveitar isso, eu não sei, porque o uso de uma ferramenta, porque o Vedanta é uma ferramenta, ele é um meio, depende muito da habilidade de quem está usando essa ferramenta. Eu não sei se ela está em condições de fazer isso. Aí só a situação dela aí, como é que essa situação transcorreu, que pode falar alguma coisa sobre isso. Então é aquela pergunta: quem seria eu sem a ideia de que eu tenho um transtorno de despersonalização? Quem seria eu sem essa ideia de identidade dolorosa que eu estou carregando? Haveria dor? Haveria sofrimento? Será? Será que, de repente, numa hora dessa, essa pessoa vai perceber o quanto simbólicos somos nós, seres humanos, a ponto de nos referenciar por um pensamento que se traduz na reafirmação de uma dor, de um sofrimento? Se ela perceber que nós somos fundamentalmente referenciados por símbolos, como percebeu a Byron Katie, ela sai disso aqui, né? Mas às vezes é difícil o ser humano notar que ele fundamentalmente está guiado por símbolos. É muito difícil. E dentre todos os símbolos que o ser humano usa, a palavra é o símbolo mais poderoso. É por isso que o Vedanta trabalha com palavras. Ele está atacando o tipo de símbolo mais poderoso que a gente tem. É o símbolo através do qual fazemos histórias sobre nós mesmos e reforçamos a nossa identidade material provisória. Quem sabe? Quem sabe o que ocorreu com ela? Se alguém quiser interromper e comentar alguma coisa, fique sempre à vontade. A gente vai continuar aqui com o tópico, né? Só existe amor. É bom ter experiências na vida, sofrer e desfrutar.
Mas quando a paixão pelas experiências, pelo experienciar se vai, o olhar da verdade começa a vir à tona. É sempre engraçado quando a realidade parece ser algo diferente do que é. Eu chamo o ser de o quarto guna, o guna do humor, porque a vida fica muito engraçada quando vista da perspectiva dele. É impossível você olhar a vida da perspectiva do ser e não ver que a vida humana se trata, na verdade, de uma baita de uma tragicomédia. Né? Por que comédia? Porque ela é baseada no engano. Né? É como se você tivesse iludido. Vocês já pararam para ficar um tempo vendo assim? Caramba, o Vedanta diz que a minha identidade verdadeira ela é imaterial, ela é adimensional, impalpável, ela não tem começo. O Vedanta diz que você não nasceu. Né? Ele está dizendo que o que você chama de eu estou vivendo acontece em você, na verdade. E você não vai morrer nunca, é o que Krishna falou para Arjuna. Por que você lamenta por esses guerreiros? Né? Ninguém aqui nasceu, ninguém está vivendo, ninguém aqui vai morrer. Isso vale uma boa reflexão, sabe? O que está propondo para a gente é uma completa desidentificação total com tudo, sem impedir a gente de viver essas identidades provisórias de modo consciente, mas sabendo que elas ficam se alternando, sabendo que elas não têm realidade em si e que todas elas só são vistas como você porque você, consciência, é que torna elas passíveis de serem conhecidas. Sem você, nenhuma identidade dessa aparece, ela nem existe. Você é como se você, consciência, você chancelasse cada uma dessas, cada identidade dessa que aparece, o estado de vigília, o sonhador, o dorminhoco, aquele que sofre, aquele que está alegre, fosse um monte de frames, fosse um monte de gravuras pintadas numa tela, todas elas com a sua assinatura. Não importa qual delas, a tela é a mesma e a assinatura é o mesmo. E aí você apresenta essa miríade incrível de formas, estados, pensamentos, estados diários, mudando de um corpo de experiência para outro. Vale uma reflexão sobre isso. Né? Então a vida fica tragicômica, porque do ponto de vista do ser, você vê que enquanto você está enganado, é inevitável o sofrimento. Mas quando você percebe que você está enganado, você percebe que o sofrimento é inútil, ou seja, o sofrimento ele era uma quimera, ele era um pesadelo, literalmente era uma viagem que não tinha por que estar ocorrendo. E quanto foi consumido numa vida humana graças a isso. Então, a coisa beira a tragicomédia mesmo. Uma hora eu vou pegar, a minha namorada ela tem uma citação do Shakespeare, que ele define o modo como as pessoas descrevem a vida. Eu vou trazer isso para o próximo encontro. E é exatamente isso o que, no fundo, é apontado por qualquer meio de conhecimento. E quando ele descreve aquilo, você vai entender, pelo Advaita Vedanta, por que, é que o Shakespeare ele apontou aquelas características que ele está falando. Para mim, Shakespeare soube muito bem quem ele era, pelas falas que ele diz, pelo modo como ele conduzia, né, os roteiros de peças que ele escrevia. Ele tinha claro o que ele era, ele só talvez ele não soubesse expressar aquilo. Né? Eu vou trazer essa frase dele. É uma frase muito interessante, descrevendo o que a gente chama de vida. A confusão que existe é simplesmente essa. Se você está buscando moksha, você não pode fazer de um relacionamento com um outro, entre aspas, porque esse outro não tem existência própria, o seu objetivo. Ou isso, ou isso, ou isso irá impedi-la de atingir a liberdade. Né? Ou seja, se eu transformo o meu relacionamento com um tal outro como meu objetivo, eu estou fazendo o quê? Eu estou de novo me agarrando a uma ocorrência fenomênica que não tem existência própria. E moksha é libertação definitiva, sem flutuações. Como é que eu vou atingir uma libertação definitiva se eu continuo apoiando a minha identidade
num relacionamento com esse tal de outro, que é meramente uma construção na psique que a gente tem do que a gente chama de outra pessoa. E já pararam para pensar que esse outro, como nós o descrevemos, ele apenas reflete nossos gostos e desejos? Quando esse tal do outro, ele corresponde aos nossos gostos, a gente diz, pô, que cara legal. Quando ele corresponde ao que a gente não gosta, a gente diz, puta, que mala, que prego na minha vida essa criatura. Né? De novo, gosto e desejo está moldando completamente a sua identidade. Então, você está referenciado para fora, embora pareça que não. Olha só a coisa estranha. Porque as pessoas dizem assim, nossa, esse sentimento vem de tão das minhas profundezas. Eu estou rindo. Não é para ficar sacaneando ninguém, não. É porque isso é um truque. Isso é uma armadilha muito bem feita. Não tem nada de estar surgindo das suas profundezas. O que surge das suas profundezas é a chancela, né? É a chancela errônea de que isso tem validade. Você é que é a consciência que está iluminando isso, e a sua não observância desse fato está fazendo com que você, inadvertidamente, eleja o outro como uma identidade, a relação com o outro como uma identidade. Agora, uma coisa eu garanto, à medida em que essa relação com o outro ela é abandonada como referência, aí sim a relação com a mesma consciência que você é, aparecendo como outro, passa a ser possível. Aí você passa a ter uma relação realmente de verdade. A gente já comentou várias vezes, né, que a hora que o ser humano percebe que ele não é humano é quando ele está livre para viver o que essa experiência tem de humanidade, com todos os seus altos e baixos, e com uma grande chance de que ela seja vivida de um modo muito bacana, muito consciente, muito pleno, porque agora você não está grilhoado a ela, então você está livre. Por isso que tem escrituras que dizem que o ser é o verdadeiro experimentador. Não porque ele fique se detendo em cada experiência, mas é porque, uma vez que aquele que antigamente se achava um experimentador começa a se ver como ser, ele começa a se ver como espaço, onde todas as experiências são possíveis para acontecerem do jeito que devem acontecer. Né? Então, o que ele é? Ele é generoso, ele é disponível, ele é aberto, ele é íntimo. São os vários adjetivos que a gente vai encontrando, inclusive em alguns apontadores diretos do calibre de Rupert Spira, que é excelente. Né? O Rupert Spira define isso como a completa intimidade com qualquer experiência. Eu acolho toda experiência como eu mesmo. Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quer, e sim que tudo que ocorra, ocorra em você, como você, sem você opor resistência a você mesmo. Não há conflito. Né? Não há conflito. Ou pelo menos não tem um conflito que incapacite a pessoa. Né? Se isso não for de outro jeito, eu não aguento viver. Esse tipo de conflito ele vai embora para sempre. Né? Não tem mais como ele ficar, é impossível. Por isso que ele disse assim, ó, você não pode fazer de um relacionamento com o outro esse objetivo do qual a gente está falando, cujo resultado é essa intimidade com qualquer experiência. Ou isso vai te impedir de atingir essa liberdade, essa intimidade. Uma vez que você alcançou a liberdade, você sabe quem você é, compreendendo que não há nada fora de você, aí você pode experimentar tudo e qualquer coisa sem contágios. Que sem contágios são esses? Sem essas vásculas vinculativas, impeditivas, que não deixam o Jiva aceitar o que está ocorrendo com ele, né? Que fazem com que o Jiva contagie a experiência, opondo a ela uma resistência incontornável, né? Uma resistência que não vai levar ele a nada, exceto a sofrimento. Eu vou continuando aqui, tá? Qualquer coisa vocês vão fazendo É, perguntas se for ô o Alex, caso. eu acho Oi, bom fala, Marcelo. falar que isso não quer dizer que essa aceitação implica num, num juízo de valor de que, tem que aceitar tudo, tá certo, mas isso você
continua sabendo o que é certo e o que é errado, o que é dármico e o que é adármico. Mas, ainda que seja adármico, você tem a aceitação de posso fazer algo para mudar, para contornar. Então, acho que é importante isso daí, né? Ficar isso claro, porque a pessoa fica, senão a pessoa entra no, não, É, é tudo Ishvara, é tudo Brahman. É Brahman, ninguém está falando, mas não quer dizer. Enquanto você está na dualidade, né? É aquele Satya Mithya, aquela discriminação, né? Coisas que são, que se devem, qual é o comportamento dármico diante, né? É o Kurukshetra que o Arjuna foi aconselhado isso, né, exatamente, a ir para a guerra, a batalha. exatamente. É, bem lembrado, né? Essa ressalva do Marcelo sempre é importante. Isso não torna o conhecedor de si mesmo um banana. Vamos deixar claro assim. Não, ele continua usando o discernimento, né? Ele naturalmente ele segue o caminho dármico, ele está usando o discernimento. Ele não vai ter um engajamento com as coisas de um modo que não tenha condição de ser mantido esse engajamento. Ele vai ter muito discernimento, ele vai saber, às vezes ele vê que é melhor sair daquela situação, ele vê, não, eu saio daqui, eu me retiro. Para que eu vou ficar aqui insistindo com isso? Outras vezes ele vê, poxa, essa situação não está legal. O que eu poderia propor para lidar com ela? Né? Qual o caminho dármico que eu escolheria para lidar com ela? O discernimento continua, tá, gente? Essa ressalva do Marcelo é importante é dessa. Porque muita gente confunde, fala isso mesmo. Ah, tudo isso aí, eu não tem que fazer nada. Não, claro que não, né? Pô, é como foi falado ali, né? Arjuna era um general, o papel dele era um papel de combate, né? Então, o Krishna chamou ele. Ó, ninguém aqui nasceu, ninguém aqui vai morrer, mas você está no papel onde você é um general de exército e você tem um papel a cumprir aqui, cara. Você não pode sair desse papel, né? Ou seja, use seu discernimento, cumpra seu papel, né? Cumpra o seu dharma. Então, essa ressalva que ele fez é importante porque a gente já viu ao longo dos anos várias pessoas fazerem essas objeções, né? Eu não tenho que fazer nada, é isso aí. Não, peraí, você está no papel de ser humano, você pode usar o seu discernimento. E usar o seu discernimento sabendo que você é o ser é muito mais fácil, te dá uma folga muito melhor. Você atua muito melhor, né? Todo mundo vai reparando isso. A atuação fica muito melhor, muito mais fluida. Né? Uma boa ressalva é essa, é sempre bom lembrar, para prevenir os truquezinhos do ego, né? O ego está iluminado e diz que não tem que fazer nada. Aí, aí não vale, não. Aí você não está jogando a regra do jogo, você está burlando a regra do jogo mais uma vez, né? Não é isso, né? O autoconhecimento não é para você ficar burlando as relações com o campo Dharma, né? Então, alguém quer acrescentar alguma coisa sobre esse adendo aí do Marcelo? Sempre muito oportuno de lembrar isso. A gente vê as pessoas comentando isso tantas vezes, e lembrar isso é importante para caramba, o tempo todo. É uma velha armadilha que a pessoa tem. Ah, então essa situação aqui está dármica, está ruim, ela no fundo ela não tem a ver com a personalidade que eu estou usando, mas é assim mesmo. Não, calma, espera aí. Usa o discernimento. Se for o caso de você conseguir para uma posição melhor para você, por que não? Né? Se a situação é incontornável, você tem recursos para você, de algum modo, acomodar essa situação, né? Até que alguma providência possa ser tomada. Né? Isso é muito importante, isso. Então, ele continua aqui. Em outras palavras, você, consciência, não é mais um você egóico. A sua referência não é mais essa. O você egóico ocorre aí, mas não é você. Não existem dois eus. Só tem um eu único, indiferenciado, sem atributos. Você não é mais um você, um fazedor. E você não é um ego experimentando o ser. Não, não é isso. Tá? Você é o ser onde a experiência do qual o ego toma parte ocorre. O raciocínio é o contrário. Você é o ser experimentando o ego. Você está deixando que o ego ocorra em você, sabendo que você não é essa personalidade indo para cá e para lá.
é uma mudança tremenda, embora pareça semântica, embora pareça que eu esteja fazendo um jogo de palavras, né? Quem tem isso claro sabe que não é um jogo de palavras. A mudança ocorre mesmo. E daí? E daí que não tem nada demais, porque é meramente o que você sempre foi. A única coisa que você vai fazer é rir, devido ao fato de ter ficado tanto tempo impressionado com uma coisa que não tinha realidade em si, né? É isso que vai acontecer com você. Muitos acabam rindo, dizem: nossa, que bobagem isso tudo. KKKKK, como é que eu pude ser tão bobo? É como se você finalmente pegasse a carta do Coringa no baralho e o Coringa sorrisse para você. Ah, te peguei durante muito tempo aí. Aí você, pô, que sacanagem, cara, que coisa mais bem feita. Que safadeza, ao mesmo tempo é muito simples, não é? Então é uma mudança tremenda. É uma mudança tremenda. A esposa do James, a Sundari, ela diz, falando da relação entre ela e o James, né? Olha que interessante o depoimento dela, né? Porque ele é um depoimento baseado numa vivência prática. E essa vivência prática, ela está ancorada no conhecimento que os dois têm de si, como o ser, como o único eu. Ela diz assim: esse amor, né, esse amor que nós somos, passou a residir em nós, na nossa relação, porque não estávamos em seu caminho. Nossos egos não se opuseram a ele, nossos conceitos não se opuseram a eles, a esse amor. Nós não estávamos no caminho desse amor. Ele pôde brotar e emergir naturalmente. Não havia gênero, nem identidade, nem fazedor, nem busca ou desejo envolvido. Não havia identificações. Ambos buscamos isso durante toda a vida e ambos havíamos desistido de acreditar que ele existia. Isso foi uma bênção que ocorreu entre eles. Quando você deixa de acreditar que isso existe, pela primeira vez, a sua estrada para que você flua por você mesmo está desimpedida. Por quê? Porque não tem mais as barricadas do ego, as inúmeras identificações do que deve ser amor. É amor o que ama através de nós, sendo nós, como nós. Nós somos amor. Não nos pertence. Não há diferença entre nós e qualquer um ou todos. Esse amor é qualquer um de vocês, tanto como nós. Há apenas um princípio, apenas um amor. Né? Muita gente entendeu mal Aleister Crowley, ele estava falando disso. Né? Quando o Raul Seixas falava que só há amor e só há lei do amor, ele estava falando disso. Não sei se ele entendeu, mas era disso. A lei verdadeira de expressão é amor. O resto é obstáculo. O resto é truncação no caminho. Uma vez perguntaram para o Nisargadatta Maharaj por que é que havia tanta miséria no mundo. O Nisargadatta Maharaj disse assim: não, olha só, não tem miséria no mundo. O que tem é um fluxo mais liberado de amor ou mais obstaculizado, mas em tudo o pano de fundo é amor. Isso que você descreve como miséria, eu vejo apenas como obstáculos ao livre trânsito do amor. Olha que interessante você olhar as misérias do mundo sob esse ponto de vista. Primeiro, você entende que todas elas estão referenciadas no amor, senão não seriam compreendidas como miséria, né? Toda vez que a gente olha em detalhe o movimento da nossa psique, a gente vai notar o amor ali, sempre. Olha que situação miserável, aquele cara na rua. Aí você diz assim, puxa, ele poderia estar melhor. O que está fazendo você querer, no fundo, que ele esteja melhor? É o amor que você é. Olha que bonito, cara. O amor que você é, naturalmente, ele se espalha sem esforço. Você quer o bem daquela pessoa que está maltratada na rua. Por quê? Porque você é o bem. É tão simples isso, né? E a gente negligencia tanto isso, cara. A gente começa a botar tanta coisa no meio que acaba virando uma confusão indescritível. Por isso que precisa, em geral, de uma orientação que ajude a pessoa a olhar para a direção certa. Porque senão, o condicionamento da gente tem muitas escolhas para fazer o nosso olhar.
caminhar, né? O nosso olhar caminha para cá, para lá, para lá, para lá. Mas e aí? Como é que a gente vai garimpar esse diamante que é o nosso amor em cada experiência, se a gente não tiver devidamente cuidado, né? Instruído para isso? Isso pode ser aprendido, é por isso que tem os meios de conhecimento. Não é só o Vedanta, tem o Dzogchen tibetano, que é espetacular, o taoísmo, o yoga shivaísta da Caxemira, tantos. A gente deve ter perdido a conta de quantos meios já existiram aqui, né? A gente não sabe mais. Todos esses meios apontaram para isso. O amor, ele é uma realidade inegável. O negócio é como é que eu estou vendo esse amor, né? A gente sempre tem que se lembrar disso. Muito bonito esse trecho da Sundari, né? Eu até vou ler de novo, olha. Esse amor incondicional, passou a residir em nós. Ela está usando uma linguagem figurada, muito bonita, porque não estávamos no seu caminho, não estávamos obstaculizando ele. Não havia gênero, nem identidade, nem fazedor, nem busca ou desejo envolvido. Não havia adjuntos, né? Falando uma linguagem técnica do Vedanta. Ambos buscamos isso durante toda a vida, buscamos o amor, mas era um amor condicional. E desistiram de procurar o amor condicional. Aí é que o amor ficou livre para fluir. Porque o amor é generoso demais para estar condicionado a algo, né? Ele é truncado. Quando você busca o amor condicional, ocorre aquilo que o Nisargadatta Maharaj fala, é um truncamento. O amor condicional ele trunca esse livre fluxo do amor que nós somos. Ele trunca esse caminho. Fica o amor objetal, vinculado a isso, vinculado àquilo, vinculado a esse outro. É o amor, é amor o que ama através de nós, como nós, sendo nós. Não nos pertence. Ele flui, ele é da nossa natureza. Como é que pode pertencer a alguém ou a algo? Não há diferença entre nós e qualquer um ou todos. Esse amor é qualquer um de vocês. Qualquer um de nós somos esse amor. Tanto como nós, tanto como James, tanto como Sundari, tanto como quanto Nisargadatta Maharaj, tanto quanto Sri Ramakrishna, tanto quanto Sri Deva e tantos outros que eu nem sei, Maharishi Malalaya, Mahasaya e tantos, é o mesmo amor, apenas um princípio, apenas um amor. É muito bonito isso que ela escreveu. Vamos dar uma refletida nisso. Observa como toda a sua experiência, o fundo dela é amor. Seja ela qual for, por incrível que pareça, até uma bomba explodindo num vilarejo, destruindo um monte de civis, o pano de fundo é amor. Cuidado ao falar isso por aí, hein? Eu sempre falo isso, não sai falando isso com as pessoas, não. Ninguém vai entender, vão dizer que você é maluco e talvez você apanhe. Deixa para falar isso aqui, onde a gente está lidando com o meio adequado a isso, né? Não vamos perturbar as pessoas com esse tipo de coisa. A gente está fazendo investigações muito profundas dentro do que somos, né? A maior parte desses assuntos incomoda os jivas tremendamente. Os jivas têm o papel deles, assim como aqueles que são voltados ao autoconhecimento. O jiva mundano, tanto quanto o jiva de autoconhecimento, tem seu papel. Nenhum é melhor do que o outro. Tá? Ishvara arruma lugar e papel para todos nessa manifestação. Se ele está arrumando, é porque todos têm a mesma importância. Beleza? Como eu falei anteriormente, tinha um trecho aqui de Shakespeare que acabou de chegar aqui. E é muito interessante. Eu vou ler o trecho todo. É uma tradução de Ulisses Cruz, eu botei no chat, sobre um trecho de Macbeth, de Shakespeare. Olha como é que ele começa aqui, ó. É o próprio Sansara, olha. Amanhã, ou amanhã, outro amanhã avança, dia após dia, até a última sílaba da memória. E os nossos ontens deixam para os tolos a estrada empoeirada da morte. Apague-se, candeia transitória. A vida nada mais é do que uma sombra que passa, um pobre ator que gesticula em cena durante algumas horas, depois ninguém vê mais. A existência,
desesperada história contada por um louco, cheia de som e de fúria, significando nada. Absolutamente nada. Né? Amanhã ou amanhã, outro amanhã avança, dia após dia, até a última sílaba da memória. Tudo descrições de memória, é só isso que é o mundo do ser humano. Né? É só uma história privada. E os nossos ontens, as nossas memórias, o que fizemos, deixam para aqueles que se ocupam com elas a estrada da morte. Né? Lembra de Jesus? Deixe que os mortos cuidem dos mortos. É a mesma coisa. Isso aqui está tudo morto. Deixe que estão vendo a morte cuidarem da morte. Apague-se candeia transitória, apague-se lâmpada transitória, sem existência própria nenhuma. O que a gente chama de vida nada mais é do que uma sombra que passa. Um pobre ator que gesticula em cena durante algumas horas, depois ninguém vê mais. Essa existência que contamos, que dizemos que é a nossa existência, não passa de uma desesperada história contada por um louco, cheia de som e de fúria, significando nada. Uma desesperada história, uma história cheia de medos e desejos, contados por uma pessoa auto-ignorante, cheia de ruídos e de desejos insatisfeitos que levam a ódio e fúria. Isso, no fundo, não tem significado nenhum. Está aí, mostrando aí como é que a gente, através dos grandes da arte, a gente muitas vezes chega a essas sínteses assim, né? A existência é uma desesperada história contada, a vida, como nós chamamos, é uma desesperada história contada por um louco, cheia de som e de fúria, e esse som e fúria não significam absolutamente coisa alguma. Essa é a tradução, né, dessa trajetória do Jiva, né, com seus altos e baixos, suas pulsões egóicas, seus condicionamentos por medo e desejo. É muito barulho para nada, gente. Esse que é o resumo. É muita poeira levantada. E o que que a autoinvestigação faz? A autoinvestigação faz o que que a gente acabou de fazer aqui. A gente pega um poema destes e a gente extrai dele o diamante que está aqui nele. Por isso que, lendo essas coisas, eu digo assim, Shakespeare sabia, Sócrates sabia, esses caras sabem, eles sabem. Eles não conseguem expressar muito objetivamente, mas eles sabem, eles entenderam o que é isso aqui. O final desse trecho aqui mostra, não significa nada tudo isso. Isso é só poeira levantada, só isso. Cabe a nós garimpar esse diamante. No caso do Vedanta, como? Estudando minuciosamente essa nossa experiência aqui, ó. Literalmente esse faniquito que a gente chama de vida. Parece um estertor de um indivíduo em transe, né? Está em transe, uma hora ele estica, estica, se sacode todo, baba um pouco e cai morto. Não, é essa existência que a gente está investigando para ver o que, que tem aqui. Né? Porque tem uma hora na vida que a pessoa diz assim, caramba, é isso então? Né? Tem alguma coisa aí. Né? Tem uma carta muito bonita do James no próximo capítulo, que eu já postei no grupo, uma carta de uma mulher chamada Melinda. Ela fala exatamente isso aí. Né? Ela explica muito bem esse contexto, né, diante da experiência humana. É muito bacana, a gente vai chegar lá. Tente ver algum trecho assim lírico, né, que aponta essas coisas para a gente, é legal. Como aquele trecho de Hafiz, né, onde ele conta a história de um sultão que tinha uma namorada espetacular, cobiçada por todo mundo, era ela idolatrada, e ela acabava que ela se engraçava, né, para os outros sultões também. Aí um dia o pajem dele perguntou, mas o senhor vai deixar isso? Esses sultões deitando o olho na sua mulher e ela se regozijando. Aí ele disse assim, eu estou virando as costas a tudo isso, meu querido. Deixe que o ídolo pertença aos idólatras. O problema é deles, não o meu. Tchau. Ou seja, o que eu tenho a ver com esse chilique cheio de som e fúria? Isso não significa nada para mim, nada. Muito bonito esse poema de Hafiz.
Vamos continuar aqui, então. O amor desimpedido é impessoal, ou seja, é o tal do amor incondicional. Por quê? Porque não está condicionado pelos gostos e desejos da pessoalidade. Se as vássanas vinculativas não estiverem esgotadas, segundo James, o importante é que se esgote as vássanas vinculativas, não as vássanas de preferência, já que o Vedanta mesmo diz que o que traz um corpo à vida são vássanas. Se não houver vássana de espécie nenhuma, nem de preferência, nem de vinculativa, simplesmente o corpo não vem à existência. Então o Vedanta diz que sempre tem que ter vássana. E para moksha, as vássanas que ficam são as de preferência, são aquelas que são registro do seu ego. Aí o ego visto como um agente transacional, um agente que imprime uma qualidade às transações, mas sem vínculos. Não é aquela coisa que define o ser que está lá. Né? O ser ali já sabe que é o ser. Ele não se confunde mais com o ego. Mas aquele imprint de preferências do ego, aí ele continua, mas apenas com preferência. Por isso que ele vai tocar no assunto das vássanas vinculativas. Em geral, as vássanas vinculativas elas são regidas por rajas e tamas. Num grau algo meio à parte da experiência mundana, também podemos ter gunas satívicos regendo vássanas vinculativas. Seriam pessoas que têm muito apego por sua história e por símbolos espirituais. Tá? Aí seria um apego onde a pessoa não consegue se ver livre daquela história espiritual, com toda aquela carga simbólica de discursos, muitas vezes de experiências. Mas, em geral, as vássanas vinculativas se referem às vássanas regidas pelos gunas tamas e rajas. São essas que apareceram no poema do Shakespeare, né? Cheios de fúria, né? Rajas, e não significa nada, o próprio retrato da ignorância, tamas. Em geral, é assim. Se as vássanas vinculativas não estiverem esgotadas, você pode ser autorrealizado. Olha que interessante. Elas não impedem a autorrealização, mas elas vão te atrapalhar a usufruir da paz e do amor desimpedido que o autoconhecimento traz. Você pode ser autorrealizado, mas nunca será completamente liberado e preenchido de amor. Liberação significa que a consciência barra amor flui, desimpedida para o mundo, para a manifestação. Né? O amor obstruído é amor pessoal, amor personalizado, ou é a consciência condicionada pelas vássanas acumuladas antes da autorrealização. Né? É por isso que o indivíduo, muitas vezes, ele é autorrealizado, ele tem que continuar investigando. Não é que tenha que continuar investigando. Naturalmente, vão ser trazidas a ele essas vássanas para que a investigação continue. O amor desobstruído para Bhakti ele é impessoal. Ele flui livremente para qualquer objeto que apareça nele, incluindo objetos que a mente considere inaceitáveis. Olha, aqui é um bom parâmetro, tá? Para você ver como é que está esse viver, esse amor impessoal, né? Esse amor para Bhakti, ele flui livremente para qualquer objeto que apareça nele, no raio de ação dele, incluindo objetos que a mente considere inaceitáveis. Gostos e desgostos ainda aparecem, mas esses gostos e desgostos não afetam o fluxo do amor. Uma pessoa mundana ama o que está em harmonia com seus gostos e não ama o que não gosta. Uma pessoa autorrealizada está ciente do funcionamento dos seus gostos e desgostos. Ela estuda a psique dela e o funcionamento da psique dela. Como é que ela estuda isso? Na experiência pela qual ela está passando. Né? É na hora que a experiência está ocorrendo que ela consegue fazer esse mapeamento aqui. Esse mapeamento é importantíssimo. Não é para corrigir nada não, tá, gente? Primeiro é para tomar ciência. Você tem que saber o que está acontecendo na tua psique. Depois é que vem a correção ou não, se for necessária. Né?
Uma pessoa autorrealizada está ciente do funcionamento dos seus gostos e desgostos e não vai criar outros. Por quê? Porque agora ela sabe que ela não é um fazedor. Ela sabe que o gosto e desgosto não condiciona mais ela. Mas, devido ao karma não examinado, aquele acumulado até o momento em que ela percebe que ela não é um fazedor, e, portanto, um karma não examinado ele não está esgotado, né? Ela tem o seu amor, em algum grau, ainda condicionado por esses karmas não examinados. Então, ela tem que investigar. Se você for autorrealizado, não vai desenvolver novos impedimentos, mas aqueles que ainda estão no oleoduto kármico bombando, ou seja, que já estavam sendo bombados antes do seu autorreconhecimento, vão continuar bombando e a desempenhar seus papéis, a não ser que você os investigue. Esse detalhe aqui que o James fala é muito importante, porque existem muitos enganos quanto a isso. Alguns textos espirituais dizem que o indivíduo deve exterminar as suas vássanas completamente, o que equivale a dizer que tem que matar o ego. Mas, em termos práticos, a gente vê que isso não tem fundamento. Né? Por quê? Porque não há problema exatamente com o ego, mas sim com o material com o qual ele é nutrido. Esse é que é o problema que existe. Por isso que as escrituras, os bons comentaristas de Vedanta, eles dizem que Vassana é a própria base que impulsiona o corpo à vida. O problema não é a Vassana, o problema é a qualidade dela. Nunca há problema com algo específico, e sim com a qualidade que está sendo colocada nesse algo. Né? Como é que está esse oleoduto kármico aí que está bombando? O que ele tem ali? Ele tem vássanas impeditivas, ele tem vássanas, né, dessas vinculativas que escravizam o indivíduo a algum objeto. Então, isso vai ter que ser peneirado, visto e vai ter que ser eliminado, né, à luz do autoconhecimento. Como? Através de todos esses recursos que o Vedanta faz, todos eles. Né? Seja lá o que você usar. Aí eu não sei, aí depende de cada um. Durante um tempo eu fiz práticas devocionais mais formais. Né? Pouco tempo, foi uns 3 meses, até eu entender que eu tinha visto que aquilo ali eram símbolos. Mas cumpriu o seu papel, eu fiquei bem com isso, eu parei de fazer e fiquei bem com isso. Né? Mas foi uma coisa interessante ficar fazendo uma prática devocional formal. Depois não, depois cumpriu o seu papel. Né? O que era aquilo? Aquilo ali era algo impeditivo que estava lá. Eu estava tentando vincular, né, um resultado do meu autoconhecimento a um bem-estar. Depois eu vi que isso era simbólico. Né? A prática mostrou para mim que eu estava lidando com uma sucessão de símbolos. Quando eu passei a enxergar esses símbolos como eu mesmo, eu comecei a ver que eu não devia ficar ali, né, empregando o meu tempo ali. Nada contra, né? Mas eu, particularmente, não deveria, devido ao meu perfil, ficar empregando coisa ali. E voltei mais para o Gnana Yoga, e de uma outra forma, né? Mas, de alguma forma, algum impedimento ali foi embora. Eu não sei como, mas ele foi embora. Então, cada um vê do seu jeito, né? O indivíduo não pode perder o discernimento, é como o Marcelo falou, né? No primeiro tempo aqui desse encontro. O discernimento tem que continuar a ser usado, a investigação tem que ser feita. Você tem que ficar criterioso, meditativo sobre as escrituras, reconhecendo o que está te fazendo ainda apegar realmente a alguma coisa. Tudo isso é investigação sua. E essas coisas elas vão aparecendo na experiência. Por isso que é importante você estar desvinculado da expectativa quanto ao resultado das experiências para poder se dedicar a estudar a experiência do modo como ela aparece. A experiência vai aparecer e vai lhe trazer várias coisas, alegria, tristeza, não é para reprimir nada disso. É simplesmente para abraçá-las e olhá-las pelo que elas são. Você deve ser íntimo de tudo isso e, ao mesmo tempo, deve compreender. Se não houver compreensão, o amor não vai estar impedido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem uma pessoa realmente compreensiva que não seja amorosa? Ou uma amorosidade onde verdadeiro, onde não haja compreensão? Vocês conseguem separar um do outro? Verdadeira amorosidade da verdadeira compreensão? É a mesma coisa.
Se eu digo assim, aquela pessoa é profundamente amorosa, você sabe que ela é compreensível. Se eu digo assim, puxa, aquela pessoa me trouxe uma compreensão tão profunda, você sabe que essa compreensão é amorosa, né? Ela é abarcante, ela é generosa. Não há como separar os dois. Sempre tem que usar essas facetas o tempo todo. Se estiver usando uma, saiba que está usando outra também, se não tiver claro, né? Então, essa observação que o James fez aqui é muito importante. Tem muito mito em cima disso. Que são, eu chamo de mitos de santificação. Você tem que matar seu ego, você, mesmo o ego sendo meramente uma construção na mente do cara, você tem que matar todas as suas vássaras. Não, isso são estruturas, né? São linguagens, são analogias. A gente tem que extrair delas o que elas têm de concreto e aplicar na nossa vida. Senão a gente se perde em cima de ideações, né? E aí sim, a gente vai estar preso aqui a um guna satívico, né, de profunda autopurificação a um nível que só existe na mentalidade da pessoa. Aí vira um obstáculo também. Aí você está diante de uma gaiola de ouro, você está diante do guna satívico usado como impeditivo. Então, por isso que isso tem que ser trazido à tona. Você tem que olhar isso tudo. É por isso que se diz que para o autorrealizado não tem bem, não tem mal, né? Não há lugar nenhum para ir. Tudo isso porque ele sabe que tudo isso está aparecendo nele como consciência. E tudo isso depende dele para ser conhecido, né? Ele, o eu único, consciência, ser, existência, Satitananda, ou Satitananta, né? Essa ilimitação que você é aparece como amor na manifestação. Essa que é a visão mais adequada. Nossa, que capítulo, que trecho enorme. Claro que eu não vou terminar de ler isso aqui, né? Já é muita coisa para a pessoa ficar contemplando. Eu vou ler só isso aqui, ó. Por que faz com que o amor flua para alguns objetos e não para outros? O amor pessoal é um obstáculo que impede o fluxo espontâneo de amor. Ou seja, o fluxo espontâneo na materialidade, seja ela sutil ou não, da ilimitação que você é para todos os objetos, ou seja, pessoas, eventos, atividades, etc. Não sei exatamente, ele falando lá com a mulher, né? Eu não sei exatamente como sua mente concebe o amor, esse amor desimpedido, mas de alguma forma a sua ideia de como eu, James, deveria me comportar como seu benfeitor espiritual foi posta em questão pelo meu casamento com Sundari. E isso deixou você com raiva. A raiva é o amor que está condicionado o quê? Por um desgosto, por um impedimento ao meu desejo. Ou seja, segundo James, o que é que ele está vendo nessa estudante? Ela escreveu para ele, desaprovando o casamento dele, dizendo que isso não era compatível com o professor espiritual. Era um desejo dela. Mas o James está dizendo que isso não tem nada a ver, isso é apenas uma ideia que ela tinha. É o que está dizendo, olha, não sei exatamente como sua mente concebe esse amor, mas de alguma forma a ideia, o conceito, o símbolo que você tem de como eu deveria me comportar como um orientador espiritual foi posta em questão em você com essa sua ideia, com essa sua preconcepção de como deve ser um professor pelo meu casamento, meu James com minha esposa. E isso foi contra o que ela esperava do que deveria ser um professor espiritual. E o que aconteceu? Ela ficou com raiva, né? Aí ele está dizendo, olha, presta atenção, a raiva é amor. Lembra do que a gente falou? Você pode situar tudo no amor que você é? Você pode ler tudo a partir disso? Por que você está com raiva? Porque, devido às vássaras vinculativas que você não observou, o amor que você é, ele foi obstaculizado por um desejo, então, não realizado. Então, ele vira o quê? Ele vira raiva. No Bhagavad Gita tem isso. Quando o desejo é obstaculizado, vira raiva. Cara, isso é lei. Pode seguir o que Sri Krishna escreveu ali, tá? O sábio Vyasa colocou ali. Pode levar isso em conta. Todas as vezes que você estiver com raiva,
é porque um desejo seu encontrou um obstáculo. Se você procurar, você vai encontrar. E se você encontrar esse desejo obstaculizado e olhar, o pano de fundo onde ele está ocorrendo é o amor que você quer ser ali naquele momento, mas que você já é. Só que porque você não está prestando atenção, você está projetando esse amor como um desejo em direção a alguma coisa. É até bom que seja obstaculizado, porque isso pode te remeter ao amor que você é através da raiva. Olha só, você pode usar a raiva para você olhar para o amor que você é. Eu não sou essa raiva, eu sou o amor onde essa raiva está ocorrendo. Na verdade, eu estou desatento. Eu estou achando que o meu desejo por algo vai me dar alguma coisa que eu já sou. A única coisa que isso está me dando, nesse momento, é raiva, porque não tá conseguindo ser preenchido esse desejo. Então, você tem um monte de recursos para ir olhando nas investigações de cada experiência. Repara que investigar a experiência não é ficar imune a ela, não. Não, é você se expor a ela. E nessa exposição, naquele turbilhão de coisas, você começa a usar essas ferramentas do Vedanta e começa a ver ali o que é você, de verdade, ali naquele turbilhão de aparências. O que sou eu nesse turbilhão de aparências? Né? Muito bacana ir seguindo isso aqui. Isso no começo pode ser doloroso e confuso, mas com o passar do tempo a pessoa vai pegando jeito. Ela, mesmo vivendo tudo que a experiência vai trazendo para ela, eu até diria melhor, né? Não é mesmo vivendo, não é uma conjunção que contrapõe uma coisa a outra, é ela vive tudo que a experiência traz para ela e ela, ao mesmo tempo, somando, ela garimpa o que ela é ali naquela experiência. Né? É na experiência, no momento que a experiência está ocorrendo, que você garimpa o que você é. Né? Você vai garimpando, você vai, cada hora passa mais a peneira do autoconhecimento, aí o que você é vai ficando cada vez mais claro ali. Você vai se encontrando lá. Você vai dizendo, caramba, sou eu. É muito surpreendente e muito, extremamente simples. É muito inclusivo, não se exclui nada. Né? Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso que a gente está falando? Ele tocou aqui em pontos muito importantes. Esse capítulo aqui ele é muito denso e ele é meio pesado mesmo. Ô, Alex, Oi. eu, eu tenho notado, assim, tenho chegado à conclusão que há uma distorção muito grande da palavra amor, né? É, Entendeu? Porque eu acho que, se for pensar mesmo, o único amor que existe é esse amor desinteressado, é o ágape, né? Por todos os isso é o seres, ágape. entendeu? Exatamente. O resto não é amor. Não, Eles vendem como amor, mas não é amor. não, Não é. Se exatamente. tem interesse, se tem interesse, não é que eu tenho interesse que a outra pessoa sinta bem, tudo bem. Mas se tem um interesse para uma satisfação fora essa de eu ver que o outro está bem, não é amor, é paixão, é É, outro nome, entendeu? De outro nome, mas não é amor. Amor, não é amor. eu, eu cheguei à conclusão já há um tempo para cá que só esse ágape mesmo, esse desinteressado, é o amor por tudo, por todos. Isso é amor. O resto não é amor, dê outro nome. É, Mas a sociedade de consumo gosta de vender presente no dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, dia de Natal. é, E aí vai jogando amor, amor, amor. E não é amor nada. acaba que é um monte de desejo, né? Meio Isso, safado que recebe esse nome de amor, né? é, também isso aí mesmo. Esses desejos ocorrem no pano de fundo de amor, né? Mas eles são uma corruptela, né? Sim, Da base deles, né? Eles são só uma imagem rota, né? Meio desfiapada, né? A sociedade ela faz essas confusões, né, Marcelo? Ela chama desejo de amor e chama prazer de felicidade. isso. É, Aí, exatamente. aí o cara tá lascado, aí o cara tá ferrado. Se ele entrar nisso, meu amigo,
você vai entrar num buraco muito esquisito, viu? Muito estranho. Pode ser difícil, muito difícil sair depois disso, se entrar numa buraqueira dessa. É o buraco dos ratos, né? Entrou nessa buraqueira, meu amigo, aí nem Raul Seixas te tira. Não tem jeito. Como ele dizia, né? Se você quer transar de rato, no buraco dos ratos você tem que entrar, né, rapaz? Mas vê lá o que que você quer fazer, né? Você quer transar de rato? Vê lá para onde essa falta de atenção vai levando a gente, né? A ponto de fazer essas confusões, né? O amor tal é meramente desejo. Olha, para você saber, é só interromper aquele amor ali. Vamos ver se é amor mesmo? Daqui a pouco o cara fica pau da vida. Você vê, pô, peraí, né? Não era para isso estar ocorrendo. Por que que eu tô pau da vida? Né? Eu estou querendo alguma satisfação. É que nem foi dito aqui, né? Você vê uma outra pessoa feliz, você se regozijar com a alegria dos outros, tudo bem, é esse amor que está espalhando, né? Você é. Agora, você querer achar que você tem que ser correspondido nisso, ou que um desejo que você tem que ser satisfeito para que esse amor ocorra, não, isso é uma evidência de que alguma coisa não foi olhada. Então, você volta um pouco, dá uns passos atrás e estuda com cuidado o que está ocorrendo, né? Pode ser muito Professor, desconfortável. Esse tipo de estudo pode ser extremamente desconfortável. Não vamos aqui mentir, cara. As investigações do Vedanta podem te levar a conclusões extremamente desagradáveis sobre a sua personalidade. Não se impressione, porque apesar de serem conclusões desagradáveis sobre a sua personalidade, na verdade elas não são pessoais, né? Então, mas a constatação é fundamental, gente. Tudo isso tem que ser trazido à consciência, professor né? Alex, boa noite. Opa, boa noite, Felipe. Tudo bom? Tudo ótimo. No caso, é desconfortante porque tudo que a gente aprende aqui é tudo na dualidade, né? Na verdade, esses conceitos de amor, de paixão, de tudo que envolve a nossa vida, é tudo aqui na dualidade. Então, é como foi É, falado na aula passada, né? Essas coisas podem ser uma coisa totalmente diferente do que a gente tá pensando que é, né? sim, exatamente. Exatamente. Então, a gente fala sobre amor, sobre paixão, sobre tudo, conhecimento, iluminação, tudo na dualidade, né? E é. Então, mas aí pode ser uma coisa assim totalmente que nada a ver, a gente está tentando buscar uma coisa que na verdade nem é, entendeu? Por isso que Isso. eu gosto muito do Vedanta, porque o Vedanta dá uma linha assim, né? Trata muito dessa questão da consciência, você é a consciência, e, tipo assim, você é a consciência e pronto, entendeu? É consciência e experiência, acabou. É, O resto é é, só, como foi falado, poeira aí que a gente levanta, né? é a poeira, é uma poeirada. O negócio é garimpar na poeira. É isso que o Vedanta propõe para você, quando ele está dizendo para você estudar a sua experiência. A gente basicamente é consciência, a experiência que ocorre em nós é reduzido a nós também, né? Porque sem nós essa experiência não ocorre. Exato. A própria natureza da experiência é o conhecer a experiência, né? Se não há É, esse conhecimento da experiência, a experiência nem é registrada. Mas é como você falou, né? A gente fala tudo isso do ponto de vista dual, né? Esse é o charme do Vedanta. Ele usa essa linguagem dual para sim, mostrar algo que abarca essa dualidade e transcende a ela. sim. O- Seria algo, É, é, seria algo similar, rapaz, ao Deus de Spinoza, que ele é imanente a tudo e transcendente a tudo sendo o mesmo. Entendeu? sim. É algo similar a É, isso. Mas a gente usa a linguagem de eu, objetos, eu, mundo. Essa é a linguagem usada. exato. Professor, outra coisa que foi falando aqui sobre a questão do ego, né? Eu li uma frase muito interessante de um escritor de Vedanta, onde ele fala que o ego não é uma entidade, na verdade ele é uma atividade, né?
Isso. Então, assim, essa questão do ego, matar o ego, não sei o quê. É. Usando uma analogia assim, é como se fosse assim, eu vou parar de sentir o mundo, vou furar meus olhos. É. Não Por vai aí. adiantar, porque vai sentir com outras coisas. Então, se tudo é É. consciência, o ego faz parte da consciência. Então, não tem como você matar e eliminar ego nenhum. Se ele faz parte, é como se fosse um subproduto, não é isso? Estou Ele é enganado. ele é a própria consciência, né? Só que no caso desse professor que você leu, é a própria consciência com essa assinatura, né, de uma atividade personalizada. Então, é uma Sim, pessoa que ela come de um jeito, outra pessoa come de outro, a pessoa conversa de um jeito, outra pessoa conversa de outro. É essa atividade personalizada que é o sim, ego. O ego aparece como a personalização dessas atividades. E não tem problema nenhum com isso, Felipe. Depende. Agora, se essa atividade personalizada se torna a identidade do indivíduo, aí a gente sabe o que acontece, né? Esse que é o sim. problema. Agora, em si, não tem problema nenhum, né? Eu achei uma frase muito interessante, né? O ego não é uma entidade, é uma atividade. Essa é uma definição muito interessante do ego, muito mesmo. Muito boa, dá para usar bem ela. Muito Sim, bem. Muito bem. São vários enfoques, né, Felipe? São vários modos de falar a mesma coisa. Então, assim, eu e você gostamos desse tipo de olhar o ego, né? Eu olho o ego como uma atividade personalizada. Isso é legal, porque ele aparece na atividade mesmo, né? É assim que ele aparece, né? Na atividade onírica ou na atividade de vigília, o ego está lá, né? Então, é um bom enfoque. Então, para a gente funciona bem. Para outras pessoas, às vezes elas têm que usar um outro frame, né, para lidar com o ego, uma outra descrição, que sim, também é válida. Então, é isso que a gente fica fazendo. Quando a gente se dá conta que a gente está lidando com essas linguagens duais, né, uma tentativa da gente tornar esse lidar com esse conhecimento o melhor possível para os nossos objetivos, aí a gente começa a encontrar os símbolos que a gente tem de melhor para lidar com isso. E nesse caso você gostou desse, e esse é um símbolo bom, né? O ego antes de tudo, é uma atividade. Você nota ele pela atividade, né? Ele fica claro na atividade. É sim. um bom enfoque. Já um É, outro modo de falar do ego, que acaba dando no mesmo, mas é de outra forma, é como o James usa. O James disse que o ego é um guichê de transações com o mundo externo. Olha que interessante, sim, né? Por mundo externo, ele entende, inclusive, o interior da psique da pessoa, né? Então, ele diz, o ego ele é um guichê de transações, mas você vê que sempre tem a ideia de movimento, né? O ego se define nesse fazer da vida, né? Nessa fazeção. Muito bom. sim. Professor Alex, eu não sei se foi tocado nesse assunto aqui, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu estava com esse questionamento aqui à tarde, eu estava pensando sobre isso, e eu queria fazer essa pergunta, né? É tipo assim, tem um dito popular que fala assim, quando a gente está sentindo muita dor, quando acontece alguma coisa com o corpo físico, a gente fala assim, fulano perdeu a consciência. Ele sentiu tanta dor que perdeu a consciência, né? Isso e tipo assim, quando a gente também toma uma anestesia ou algo do tipo, quem já tomou sabe, a gente que fica meio que numa espécie ali de apagão, a gente fica no, a gente não sabe meio o que está acontecendo, como se realmente a gente tivesse perdido a consciência, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí, sobre essa questão de perder a consciência e realmente quando a gente sente essas muitas dores, né? A gente dá esse apagão, ou mesmo numa anestesia, isso acontece, numa anestesia muito forte. Uhum. Você pode falar um pouco, só para tirar um pouco a minha dúvida aqui? Essa sua dúvida ela ocorre mesmo. Eu já ouvi ela ser levantada algumas vezes, eu já tive essa dúvida. No entanto, observa como você não ficou inconsciente, porque você sabe que você não estava consciente. Então, na verdade, aquilo que apagou foi a atividade mental, mas você sabe que você apagou, não é? Quando uma pessoa volta de um desmaio, ela não sabe que desmaiou? Sim, sim.
Então, então ela soube que ela desmaiou, ela soube que a mente dela apagou. Quando a pessoa toma anestesia e ela volta da anestesia, ela sabe que a anestesia derrubou ela. É isso que as pessoas chamam. É porque isso ocorre devido a um pouco de confusão entre o termo mente e consciência. Só que o Vedanta separa muito bem os dois. A mente é o seu instrumento de experimentação no estado de vigília e no estado onírico. No caso que a gente está falando aqui, é o estado de vigília. Então, você está no estado de vigília, você desmaia, o que, que na verdade apagou foi a sua mente. Agora, você tanto não ficou inconsciente, olha que interessante, porque você sabe, na hora que você volta do desmaio, você volta da anestesia e volta do sono profundo, você sabe que você passou por um desmaio, passou por anestesia e você passou pelo sono profundo. Exato. Eu passei por isso, tem uns 3 meses, uma coisa interessante. Eu fui fazer um exame de endoscopia, eu estava com um problema aqui. Aí eu tomei anestesia, né? E eu fui para um estado assim que eu tava. Não dá nem para descrever, né? E aí a moça lá, depois que passou o efeito, tudo, ela me acordando, eu me espantei com ela me balançando, né? Quando ela me acordou, eu até fiquei chateado. Até brinquei com ela, falei, pô, não era pra ter me acordado, eu tava num estado tão bom, cara. Pô, por que que tu me acordou? Mas assim, não dá para descrever, porque era uma paz, era um negócio assim que não dá para descrever. E na mesma hora que ela me acordou, veio uma enxurrada de pensamentos, de preocupação na minha cabeça. Já pensei no carro que estava no estacionamento, meu irmão estava me esperando, o pneu do carro furado. Veio um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu falei, caramba, cara, como é que. Eu até brinquei, quando não era para ter me acordado, não, me deixava lá, eu estava tão bem. Isso aí que você passa tem um estado yógico que parece muito com isso, que a gente chama de Nirvikalpa Samadhi. O mundo desaparece, mas você fica consciente, entendeu? Mas você nem sabe que está consciente porque você não tem o mundo para contrapor, né? Você só sabe que você estava super legal quando veio uma pessoa e te Tava, tira daquele ela estado. foi ela me Aí, balançando, eu falei, não, por favor, é, não, deixa lá, cara, não é, faz isso não. é que nem quando te acordam de sono profundo, porque aí volta tudo de repente, né? Uma enxurrada, né? O É, e mundo veio, aparece de uma veio vez. Ele tudo de aparece uma de uma vez vez. só. Bum! Isso. Veio uma preocupação, É, veio o carro, veio meu irmão que estava me é, esperando. Ao mesmo é tempo, falei, isso mesmo. caramba, É isso mesmo. De alguma forma você ficou consciente, mas isso para você não era uma questão, porque a sua mente estava desligada. A hora que ela foi ligada pela mulher te acordando, aí voltou tudo de uma vez. A mente ligou, ela conectou tudo de novo. caramba, Aí eu estava num estado muito bom. deu aquela enxurrada e você, caramba, que saco, cara, voltou tudo. Exato. Tava tão bom e eu não sabia. Isso. E ela falou, mas por que tinha que te acordar mesmo? Eu falei, não, faz isso. Eu tava numa paz assim, eu tava sem preocupação nenhuma, pensando em absolutamente nada, nada, tava só eu Isso. ali. E você Impressionante. só soube, e você só soube que você perdeu essa paz toda quando você foi inundada por um, você foi Isso, inundado por um monte de um informação, monte, né? ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Tava chovendo É ao nesse dia, mesmo né? Eu tempo. falei, pensando no carro que tava na chuva, que meu irmão tava me esperando, e aqui em É, casa tava com um problema aqui, rapaz, veio tudo ao mesmo tempo. Falei, ah, não é possível, começar tudo de é, um- novo. é uma massa que volta de uma vez só, instantaneamente. Bum! Exato, A exatamente. pessoa leva um susto. O Eu que é tomei um isso susto, que foi isso mesmo, foi um apareceu? susto. É por isso que esse estado aí, ele é muito valorizado pelos iogues, porque ele é uma experiência, e ele é uma experiência de profunda paz e bem-estar. Por isso que eles valorizam tanto. E aí eles perseguem mesmo, né? Vários são meditadores muito treinados. No Vedanta Brasil mesmo, tinha um rapaz chamado Júnior, que ele era um bom praticante de Nirvikalpa Samadhi. Às vezes eu tinha umas boas conversas com ele nos encontros que tinha com o professor Arlindo. O pessoal saía para conversar, eu trocava umas ideias muito boas com ele. Por isso, é por causa disso que é um estado muito querido deles, né? Que o yoga ele foca muito a experimentação, né? E esse, como experiência, é o estado mais é desejado deles. Por causa disso, por causa desse profundo bem-estar inabalável, né? Mas é bacana isso, tá vendo? Você vai aplicando conhecimento e essa experiência para você
ela pode cada vez ser mais introjetada, né? Ela pode ir te trazendo algo mais próximo da sua natureza. Agora, repara que você estava ciente desse estado, compreende? Sim, Olha que legal. É isso que a experiência deve te apontar. Você é aquele que sabia que estava assim. Só que quando a mente da gente desliga, essa capacidade discriminativa ela não funciona. É por isso que nesse estado que você teve, que o Nirvikalpa Samadhi tem, você não consegue saber o que que você é, porque a sua capacidade de discernimento da mente ela está desligada. Mas é uma experiência interessantíssima, porque você pode se recordar dela usando o conhecimento e as ferramentas do Vedanta. E o Vedanta pode te apontar. Sabe o cara que soube disso aí tudo? Esse é que é você mesmo. Não era esse estado onde não tinha nada, mas era aquele que sim, conheceu esse estado ali naquela hora, impressionante. entendeu? Então, essa é uma experiência que você pode internalizar como conhecimento, pode ir somando. Você pode Até passar mesmo, por essa experiência e não ter ferramenta para direcioná-la para o autoconhecimento, mas você pode passar por uma experiência com a gente conversando sobre ela desse jeito aqui, né? E aí a escritura te chama atenção para esse que conheceu esse estado, né? Mas devido ao fato da mente estar desligada, não conseguiu fazer esse discernimento. Mas a gente pode fazer esse discernimento agora, ele pode ser útil para você, exato. Nossa, foi né? assim. Até mesmo quando eu estava ainda aqui sobre aquele efeito daquela anestesia, eu estava no estado assim, caramba, por que que eu não fico assim todo Isso, é tempo? muito Que bacana. coisa boa, cara. Que Mas coisa boa. Você estava ali logo que passou em, ter, totalmente o efeito, eu falei, caramba, agora vai começar tudo de novo. é, em termos de invólucro, que é uma das abordagens que o Vedanta usa, que é o invólucro do corpo, o invólucro energético, prânico, da mente, o invólucro do intelecto, que é o discernimento, e o pranamaya kosha, você estava tendo uma experiência exclusivamente de pranamaya kosha. É uma bem-aventurança sem limite, sem perturbação nenhuma. Olha que legal. Exato. As pessoas estavam conversando assim na mesma sala e eu não estava nem ligando, eu não estava conectado com aquela conversa, eu estava só eu ali. Isso, é Eu isso tava, mesmo, é exatamente tava isso muito, aí. eu não tava, as pessoas estavam falando, outro rapaz lá atendendo o telefone, a É, moça já falando alto com o filho dela, não sei o que, na sala lá onde eu estava, e eu não tava não nem aí estava para ouvindo aquele nada pessoal. disso. Não estava ouvindo nada, eu tava só eu ali, É, a paz ali, sossegado. então, isso aí é uma experiência de Pranomaya Coxa. Todos os outros invólucros não estão atuantes, mas esse aí tá. Aí ele dá essa experiência aí. Legal, né? Muito, muito Muito legal. bacana. Muito bom você Ah, ter trazido essa experiência aí, porque aí a gente pode olhar ela à luz do ensinamento, para você ver como é que é o ensinamento completo, né, cara? Ele ajuda pra caramba. A Irene sim, comentou de uma experiência que ela teve também, sim. né? A gente pode olhar isso sob o enfoque da escritura E, e isso pode ajudar na investigação da pessoa, e olha que entendeu? louco, Isso sabe o que eu pensei na hora? Eu falei assim, pode cair até esse teto aqui, que eu não tô nem aí. é, Pode cair o prédio, eu não tô nem aí para o que acontecer aqui. Totalmente é, desligado. a pessoa desliga, ela está completamente alheia. Isso aí, em algumas situações de muita tensão, ocorre, sabe? O cara desliga e ele fica bem. Eu só Sim, vejo o cara com ferimento gravíssimo e o cara está bem. Você está sentindo dor? O cara não. Pô, a sua situação é horrível. Aí o cara, não, não acho. O cara está praticamente perdendo o corpo, né? sim, Alguns conseguem ligar a mente e falar alguma coisa sobre, outros nem isso. Ficam só ali de boa. É engraçado, né? Esses estados eles têm várias divisõezinhas, né? Não são coisas assim. Muitas vezes elas não são tão segmentados, né? Tem alguns estados eles se sobrepõem a outros. A experiência é muito rica. É que nem quando o indivíduo está quase adormecendo e ele não está nem sonhando e nem está acordado, né? Muitas pessoas passam por isso. Tem uma nuance experiencial muito rica. Tinha uma época que eu estava na Conscienciologia e a gente treinava um recurso para entrar no sono consciente. Sabe como é que era isso?
a gente deitava e a gente deitava de costas, né? Com a barriga para cima, e a gente erguia um braço, aí ficava com ele assim. Depois de muito treinar, às vezes você entrava no sonho, de repente acordado, era muito estranho. O sonho ele aparecia exatamente como o mundo de vigília apareceu para você, quando a enfermeira te sacudiu. O sonho ele aparecia de uma vez só, com tudo que ele tem como sonho, né? E ficava uma coisa intermediária, porque eu sabia que eu estava sonhando, mas eu estava consciente, eu sabia que o meu corpo eu não estava sentindo nada dele, mas eu sabia que ele estava lá. Então, mesmo esses estados, eles têm umas nuances, né? De uma experiência para outra. A coisa é muito rica, mas a gente consegue enquadrar isso no conhecimento, né? O conhecimento é um modelo, né, que a gente usa para aprender a lidar com isso, né, para conseguir enxergar essa nossa experiência através da modelagem do Vedanta. O Vedanta é um meio de conhecimento, né? Então, uma ferramenta. Então, usar ele adequadamente para interpretar isso tudo é uma habilidade que o estudante vai adquirindo com o tempo mesmo, né? Beleza? Isso aí, beleza. Maravilha, gente. Muito bom mesmo, Ô, né? Alex, Ótimas intervenções. Oi. só esclarecendo, você utilizou aí umas duas, três vezes a expressão de Prana Maya Kosha. Não seria Ananda Maya Kosha? Ah, tá certo. Ananda Maya Kosha. Ananda Maya Kosha, Né? No corpo exatamente. causal, a experiência no corpo causal ali que você está Isso, absorto. isso. Então tá. É só Bem para deixar lembrado, registrado. Tá. é bem lembrado, uma boa correção. Ananda Maya Kosha, tá, gente? Pranomaya Kosha é o invólucro que cuida das funções fisiológicas, energéticas. Tá? É o que faz o teu coração pulsar, é o que faz o fogo do teu estômago digerir tudo, é o que é responsável pela inervação, pela senciência do corpo. Tá? Eu confundi o termo aqui. Isso é pranomaya coxa. Agora, o que foi descrito aqui pelo Filipe, como o Marcelo falou, é anandamaya coxa. É o corpo da bem-aventurança. Tá? É o invólucro da bem-aventurança, sem limites. Tá joia? Beleza. Ok. Muito bom, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. E não esqueçam de Shakespeare, né? Não esqueçam de Shakespeare, né? A vida, né? Como o Giva vê, nada mais é do que uma desesperada história. Olha só como é que tem tudo a ver com o Vedanta, contada por um louco, o indivíduo que está viajando contra a identidade dele, cheio de faniquitos perigosíssimos, tá? Pode te complicar muito a vida. E o que isso significa? Nada. Nada. Esse nada matou tudo. Não significa chongas. É uma quimera, é uma viagem. Não se iludam com a manifestação. Lembrem de Jesus, vivam nesse mundo como se não fossem dele. Porque, na verdade, ele não completou a frase. Vivam desse mundo como se não fossem dele, porque vocês não são dele mesmo. Ele é que aparece em vocês. Mas ali eu acho que ninguém ia entender naquela época o que ele estava falando, né? É isso aí, gente. Uma ótima noite para O todos Alex, nós. só completando a frase de William Shakespeare. Fala, Henrique. História repleta de som e fúria sem nenhum significado. Nada existe de bom nem de mal. O Nada pensamento, existe. o pensamento é o que o torna assim. Isso. Pronto, aí ficou bem vedante. Nada existindo de bom e de mal em si. E o pensamento é que dá essa coloração, que pinta. Isso é bom, isso é ruim. E o louco vai lá pintando a sua aquarela enquanto vai caindo no precipício, que nem um maluco. Que nem aquela carta de tarô do louco, né? O louco ele está rindo, olhando para cima e caindo no precipício. Isso aí é a história do Giva, né? Ele está com o pensamento dele, rindo, papapá, é bom, é ruim, e pronto, está distraído. Então é por aí mesmo. É um bom arremate aí do Henrique. Essa Não aquarela, tem.
Que se né? descolorirá. Isso, a aquarela se descolorirá mais cedo ou mais tarde. Então, nunca esqueçam isso. É os pensamentos que nós trazemos, os símbolos que carregamos conosco, é que vão criando essas coisas. Isso é bom, isso é ruim, essa cor aqui é mais bonita, essa aqui é mais legal, né? Aí depois o universo diz assim para você: olha só, não era nada disso. Você inventou um monte de história, agora você vai ter que se virar com elas. Esse é o tal do karma. Dá um jeito de resolver isso, cara, porque só você pode resolver isso. Não Querendo ou era nem para não. ter feito isso. Ah, Não era nem para ter feito isso. pois é, não era para ter entrado desse jeito, né? Você entrou torto. É, Agora vai ter que dar um jeito aí. Eu dou apoio suficiente, mas o trabalho quem vai ter que fazer é você, né? É isso aí. Perfeito. Um belo arremate aí. É isso aí, pessoal. Vamos agora entrar em mais uma identidade que não tem realidade nenhuma, né? Que é o tal do cara que fica sonhando um monte de maluquice que imaginou em outro sonho chamado estado de vigília. Mas se a gente for sonhar, né, for dormir com isso na mente, a gente garante que a gente vai ter um sonho algo diferente do que temos habitualmente, né? Temos uma boa chance, né? Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, o primeiro Dakshinamurti. Gratidão ao Vedanta. Gratidão a essa linhagem maravilhosa, ao professor Arlindo. Se puder doar para esse trabalho do Vedanta Brasil, saiba que a sua doação patrocina esse trabalho. E é isso. Uma boa noite a todos nós e até a próxima, se for o caso. Falou, gente. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Tudo de bom. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe.
Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.